Tá online aí? Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos chegando. O Júnior já tá aí assistindo, ó. E aí, meu amigo? Fecharam a nossa fronteira, hein? Boa noite, povo. Delaine Silva, Deus abençoe. Pastor Paula tá aqui do lado. Pastor Eli Fraga, Deus abençoe. Paz do Senhor, vamos chegando. Nossa primeira live aí, vamos começar a movimentar o Face. Estamos aqui direto do Paraguai. Fizemos aí também um canal no YouTube, também vamos começar a movimentar. Ó, o Nando aí chegando também, paz do Senhor, né, Ana? A paz do Senhor, gente. Nossa primeira live aí, tudo meio improvisado, mas Deus vai começar a colaborar, nos dar graça. Queria estar trazendo uma palavra hoje aos nossos corações desde ontem. Ontem nós fizemos uma ceia, né? A nossa ceia aqui no Paraguai, eu, a pastora Paula e uma irmã que nós conhecemos aqui. Fizemos meio discreto aí, que não pode estar tendo aglomeração, né? Por causa do coronavírus aí. E essa palavra ardia desde ontem no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Amém? Sem demora, irmãos, vamos abrir em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Compartilha aí, tá bom? Chama mais gente. Marca os amigos aí. Leandro Paulo, Deus abençoe. Pastor Roberto Alves, Deus abençoe sua vida também. Isso aí, lá da Praia Grande, Mongaguá. Pastor Roberto é de Mongaguá. Estava conversando com o pastor Roberto para estar ministrando lá na casa de recuperação, mas prove a Deus que nós viéssemos ao Paraguai, né? E aqui estamos. Livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17 e 18, né? Já pegue a sua Bíblia aí em mãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aqui tá calor, gente. Não sei se dá para ouvir o barulho do ventilador aqui, mas tem 4 meses que não chove aqui. Leandro, Deus abençoe. Tem 4 meses que não chove. A previsão do tempo é que amanhã deve cair uma chuvinha aí, mas sensação térmica aqui é bem alta, de seus 42, 45 graus. Júnior aí de Foz do Iguaçu, um abraço, Júnior, aqui do lado, um amigão nosso também. Quase um irmão, né? Quase um irmão nosso aí. Trabalhamos juntos. Bom, o rapaz tem um testemunho imenso aí
E um dia sei que a gente vai poder fazer uma live junto aí para estar contando. Vamos lá, gente, para a palavra. Cadê a Vilma, hein? A Vilma não chegou ainda. Marca ela aí, pastora Paula. Marca a Vilma aí, para ela chegar aí. Vamos lá, gente? Vamos lá ler a palavra então. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, Elias, Tiago começa dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando Tiago diz que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele está dizendo que ele é sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas reações que nós, ele é sujeito às mesmas alterações de comportamento e temperamento que nós. Porém, ele vem logo em seguida dizendo, ele orou fervorosamente, né? E por que a gente, assim como Elias, não consegue essa proeza? Hoje em dia nós vivemos num tempo, vamos dizer assim, numa época que nós pegamos infelizmente, um defeito do vitimismo. Nós ficamos nos vitimizando muito. Nós queremos olhar para a casa do nosso irmão, olhar para a situação do nosso irmão e falar, poxa, por que comigo não é igual? Por que eu não consigo ter a mesma situação que o meu irmão? Por que a grama do meu irmão é mais verde do que a minha? Por que comigo as coisas são sempre mais vagarosas? Por que comigo as coisas são sempre mais intensas? E a gente acaba carregando esse sofisma em cima da gente. A gente acaba carregando sobre a gente esse peso que muitas vezes não é verdade. A maioria das vezes não é verdade. E a gente traz isso para cima da gente. Quantas vezes a gente não se perguntou, por que, Senhor, isso comigo? Eu também muitas vezes já fiz isso. Isso é normal. Não era para ser, mas nos dias de hoje está sendo normal. Irmãos, a gente tem que parar com esse vitimismo, com esse sofisma que a gente carrega. A Bíblia vai dizer que Deus ele não dá o fardo maior do que o que a gente possa suportar. Mas é a gente que tem essa mania de aumentar o nosso fardo, esse costume de querer se vitimizar, de querer, o meu sofrimento é maior do que o seu. Já viu aquela pessoa que a pessoa vem e conta uma prova e a outra fala assim, não, mas a minha prova está pior. Vira uma disputa, sabe, de quem está passando um sofrimento maior, de quem está passando uma prova maior, de quem está sofrendo mais, de quem está chorando mais. A gente não vê mais as pessoas contarem testemunho. A gente só vê a pessoa contar um testemunho. A pessoa vem, eu estou sofrendo tanto porque a minha prova é maior. Adriano Vieira, Deus abençoe. A minha prova é maior, o meu sofrimento é maior, o meu choro é maior. Irmãos, a gente tem que parar com isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós vamos ver ao longo da Bíblia que os profetas também tiveram provações, também tiveram momentos ruins, né? Também tiveram as suas provações, porém eles reagiam diferente de nós. É por isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar a nossa bênção.
É por isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar o milagre. Muitas vezes o milagre está na nossa mão e a gente joga fora, porque a gente prefere o quê? Se vitimizar. A gente vai lá, coloca na rede social: ai, quanto sofrimento, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Irmão, é bom a gente pedir oração, é chique, é legal. Mas se não partir principalmente da gente, não vai chegar, não vai ter jeito. Muitas vezes a gente vira o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, e ele mesmo perde tanto tempo se vitimizando que ele mesmo não ora por ele. Se eu não orar por mim, irmão, a minha bênção não vem. Não adianta estar todo mundo orando por mim enquanto eu estou jogando um fardo enorme em cima de mim mesmo. Deus está tirando o fardo e eu com uma mão eu estou jogando em cima de mim. Eu estou colocando aquele fardo em cima de mim. Em vez de eu profetizar palavras de bênção na minha vida, em vez de eu profetizar na minha vida que tudo vai mudar, que Deus está entrando com provisão, que tudo aquilo está passando, não, eu estou jogando, não, está pior, está cada vez pior, está cada vez mais pesado, eu não estou suportando. Não, querido. Não, se você não está suportando é porque você mesmo não quer suportar, porque a Bíblia nos diz que Deus não dá o fardo maior do que o que a gente possa suportar. Mas o problema é que é mais fácil a gente contar vantagem, né, no nosso sofrimento do que a gente ir lá e contar a bênção que a gente recebeu. A gente vai ver ao longo da mensagem que o profeta também passou por isso. Mas ele alcançou o êxito, ele logrou êxito no que ele fez. Por quê? Porque Deus provou para ele ao longo da sua jornada que não era da forma que ele pensava, mas era da forma que Deus queria. A gente vai ver lá em 1 Reis 17 que Elias ele vem ao rei Acabe, né, amando do Senhor, e profetiza para ele que durante 3 anos e 6 meses não choverá, naquela terra não ia chover. E Deus tira Elias dali e manda Elias para o ribeiro de Querite, e ele fica ali escondido, porque não iria chover, então a água iria secar, o pouco de água que teria iria secar. Porque a gente tem que entender uma coisa é nós sermos profeta, isso não nos isenta de passar pelo processo também. Veja que Elias, quando ele profetiza, quando ele diz ao rei Acabe o que Deus falou para ele, o que Deus mandou, ele vai também passar pelaquela mesma provação. Deus tirou ele dali e colocou junto do ribeiro de Querite, escondeu, não para que ele não passasse pelo processo, mas sim para que ele não sofresse represária, porque ele estava ali representando a Deus, ele estava ali como um servo do Senhor. E a gente vai ver mais para frente que Obadias, quando encontra com Elias, ele vai falar: não teve lugar nesta terra aonde não te procuramos e não te encontramos. Ei, quando Deus te manda numa missão, quando Deus te manda fazer algo, Ele se responsabiliza por você, Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua casa, por tudo que está em volta de você. Deus te esconde e se responsabiliza pelo que Ele mandou você fazer. Veja que Ele esconde o profeta no ribeiro de Querite, junto ao ribeiro de Querite, e manda os corvos alimentar ele. Ei, Deus não desamparou o profeta, ele tinha água e os corvos, a Bíblia vai dizer que trazia pão e trazia carne. Só que aqui entra um porém. Lá em Levítico vai dizer que o corvo era um animal imundo. Aí você fala assim: eu, como um profeta de Deus, como um filho de Deus, um servo de Deus, você é alimentado por um corvo? Quantas vezes a gente não vê isso dentro da igreja hoje, irmãos? A gente querer dizer quem Deus vai usar para trazer a nossa bênção. Ei, que é isso?
Eu sou um servo de Deus, eu sou usado, eu sou profeta, eu marcho, eu profetizo, eu corto o laço, eu marcho, eu vou ser abençoado por esta irmã, eu vou ser abençoado por esse irmão. Não, querido. Muitas vezes a gente perde a nossa bênção porque a gente quer limitar a Deus, a gente quer dizer como que Deus tem que trabalhar, a gente quer dizer como que Deus tem que fazer para poder vir me abençoar. Não sou eu que tenho que escolher como Deus tem que me abençoar, eu tenho que estar feliz por Deus estar me abençoando. Não ficar triste ou querer dizer, não, o Senhor tem que fazer dessa forma. Olha, Deus, eu só aceito se for dessa forma. Ei, quando Deus quer te abençoar, Ele manda até o diabo trazer a tua bênção, querido. E note, veja bem, corvo não faz pão. De onde o corvo trazia o pão? Ele pegava de algum lugar. Agora, a Bíblia não fala, mas eu penso cá comigo, que o corvo, os judeus faziam pão, colocavam o pão para esfriar. O corvo ia lá, amando de Deus, e pegava o pão. O judeu ia lá, porque não queria o corvo junto de si, e tocava o corvo, e o corvo levava o pão. Só que por ele ser um animal imundo, ninguém nunca ia pensar em seguir um corvo. Falar, ei, por que aquele corvo está entrando ali? O porquê que aquele corvo está com um pão na boca, sendo que ele come carne? Você já pensou? Uma cidade inteira procurando o profeta, porque era amando do rei. Você acha, se fosse um pombo, se fosse uma águia, se fosse qualquer outro animal, o que ia acontecer? O povo ia seguir. Pastor Luizinho, um abraço, Deus abençoe. Se fosse qualquer outro animal, o povo ia olhar e ia achar estranho, ia falar, ó, ali é um sinal. O que será? Por que será que aquele animal está entrando ali? Por que será que aquele animal, que aquela águia, que aquele pombo está entrando ali naquele junto do ribeiro ali, com aquele pão, com aquela carne no bico? Não é estranho? Agora olha a inteligência, a sabedoria de Deus. Um corvo, quem é que ia seguir um corvo? Uma ave que só come resto, que só come cadáver. Ninguém nunca ia imaginar que o profeta estava escondido ali. Ei, Deus guardou o profeta ali. Não reclame de quem Deus usa para lhe abençoar. Não queira limitar, não queira dizer quem Deus tem que usar para te abençoar. Receba a bênção do Senhor, se alimente dela, se abasteça com ela. Não reclame, não murmure para não perder a sua bênção. E quando a água do ribeiro seca, quando a água do ribeiro fica escassa, Deus fala para ele, ei, levanta e vai para Sarepta. Agora você imagina, o profeta fala, agora complicou. Os corvos traziam pão, os corvos traziam a carne, mas agora a água acabou. E agora? Aí Deus fala para ele, agora você vai lá para Sarepta, dei ordem a uma viúva para te alimentar, para te sustentar. Agora você imagina, hoje, se Deus fala isso para a gente tira de letra, porque hoje as viúvas, elas são sustentadas, né? Elas têm o seu benefício, elas são sustentadas pelo governo. Agora você imagina na época do profeta, que as viúvas eram sustentadas pela igreja, que na época, no caso, não teria igreja, ela era sustentada pelo seu filho. Mais para frente a gente vai ver que elas são sustentadas pela igreja lá no Novo Testamento, depois de Atos lá. Mas na época do profeta, elas viviam em tempos de miséria, elas viviam em tempo que se não tivesse um filho varão para lhe sustentar, para trazer o sustento para sua casa, elas morriam de fome. Aí o profeta deve ter olhado para Deus e deve ter falado, o Senhor está de brincadeira comigo. Como que eu, um profeta, vou ser sustentado por uma viúva? Eu penso comigo que ele deve ter falado, não, eu não vou, eu não aceito isso. Note que Tiago, voltando ao princípio, vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos.
Note que se ele é sujeito aos mesmos sentimentos, ele é sujeito a Deus trabalhar na vida dele também. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos moldados, aí temos que buscar até chegar à estatura de varão perfeito. E Elias também não estava fora disso, sendo um profeta, sendo um servo de Deus. Deus também estava usando todo aquele cenário, todo aquele momento para trabalhar na vida dele também. Também para trabalhar na vida dele. Porque ele tinha que ser, assim como um vaso, também ser quebrado, também ser moldado, também ser trabalhado, assim como a gente. A gente não está fora disso, a gente não está livre disso. A gente também tem que ser moldado e trabalhado todos os dias. E Deus faz com que ele saia dali e vá ser sustentado por uma viúva. Note que agora o cenário já muda, porque Deus também queria trabalhar na vida da viúva. A Bíblia vai nos dizer que Deus tem um propósito em tudo e que nada acontece por acaso. E Deus também queria trabalhar a fé daquela viúva, porque o profeta, quando encontra com ela, ele pede água. Água ela ainda lhe dá, mas quando ele diz, me dê algo para comer, ela fala para ele, ei, eu não tenho, o que eu tenho eu vou preparar algo para mim, para o meu filho, e depois estamos na mão de Deus, vamos morrer. E ele fala, faça primeiro para mim, e não te faltará. Ali já foi um princípio para ele começar a trabalhar a fé daquela viúva, e ela assim o faz. Porém, ao longo do tempo, ele fica morando com a viúva e realmente a farinha e o azeite não lhe falta. Porém, o filho dela se vê enfermo e falece. E ela vem a ele e diz, ei, e agora? Será que você veio a mim para olhar a minha iniquidade e matar o meu filho? Para que meu filho venha pagar por isso? Veja que a fé dela já balança de novo, a sua fé já esmorece de novo, e o profeta vai lá, chama, pega o rapaz, leva para o andar de cima, que era onde ele estava ficando, e ele deita sobre o rapaz 3 vezes e ora a Deus, e o rapaz volta à vida. Ali Deus trabalhou durante aquele tempo, tanto no caráter, no coração do profeta, como na fé da viúva. E ele sai dali, só que agora começa a estreitar um pouquinho mais. Ele sai e depois ele para debaixo de uma árvore e pede ao Senhor a morte. E ali ele dorme, e o Senhor manda o anjo lhe abençoar mais uma vez. Veja como ele começa a subir, vamos colocar assim, a subir de nível. Primeiro ele é alimentado por corvos, ele passou aquela fase de aprendizado, ele foi ser alimentado por uma viúva, já passou mais uma fase, agora ele é alimentado pelos próprios anjos do Senhor. O anjo vem, traz o alimento, acorda ele come, dorme de novo. O anjo vem de novo, acorda ele, ei, come aí, come que a sua caminhada é longa, a sua jornada é longa. E ele come e começa a caminhar. 40 dias ele caminha. Porém, Deus conduz ele ao deserto. Porém, ele vai e entra numa caverna. O que Deus tem para nós, muitas vezes, é o deserto. Porque deserto não é terra de matar ninguém. O deserto é terra de aprimoramento, é terra de comunhão, é terra de você aprender e você ter comunhão. Mas a gente se coloca dentro de uma caverna. E essa é a fase que nós estamos vivendo hoje, com esse coronavírus, com esse vírus que está atormentando, aterrorizando não só o Brasil, Itália, Portugal, aqui no Paraguai, mas todo o planeta Terra. Ei, Deus está caminhando a sua igreja, Deus está caminhando o mundo para o deserto, e o mundo está querendo entrar para dentro da caverna, e não é dentro da caverna que Deus quer.
Deus quer no deserto por quê? Porque no deserto a gente vai orar, a gente vai buscar. É no deserto onde nada vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. É no deserto que nada vai tirar a nossa atenção. Lá a nossa atenção é totalmente do Senhor, é totalmente de Deus. E todo o ministério, a maioria, vamos colocar aí 99% dos ministérios, começa num deserto. Porque é terra de aprendizado. Em João capítulo 4, verso de número 5, se não me engano, vai dizer que Jacó deu a José a terra de Sicar. Sicar era o que? Era um deserto, onde até hoje tem o poço, onde Jesus senta no poço para falar com a mulher samaritana. Aí eu paro para pensar, por que Jacó deu a José um deserto? Foi o melhor presente que ele tinha para dar para José, que era aquele filho querido. Porque ali aonde no deserto José ia aprender a ter comunhão com Deus, ia aprender a ouvir a voz de Deus, ia aprender a estar junto de Deus e a fazer a vontade de Deus. É no deserto onde você aprende, no deserto é onde você aprende a depender somente de Deus. É no deserto. Porque aqui é fácil, eu corro aqui, eu corro ali, eu falo com um. Ei, mas é no deserto, quando você está sozinho, quando é só você e Deus, você aprende a depender somente de Deus. É somente lá. É somente lá. E note que ele vai para a caverna. E Deus chega para ele e fala: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo na caverna, Elias? E Elias vai dizer: eita, eu sou homem zeloso, Senhor. Eu zelei por ti, os teus profetas se foram, quebraram a aliança com o Senhor, mas eu permaneci firme. E ele fala: ei, vai para fora da caverna, Elias. Eu te trouxe para o deserto, não para dentro da caverna. O deserto é para você estar comigo, na caverna você está se escondendo de mim. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de nós estarmos, Deus está nos conduzindo ao deserto, para nós orarmos, para nós buscarmos. Deus está mostrando para nós que igreja não é o templo. Deus está nos ensinando a ser igreja, porque a gente acha que só tem efeito quando a gente está dentro de quatro paredes. Só que o efeito não é as quatro paredes, o efeito é a nossa oração. E é isso que Deus está nos ensinando nesse tempo, que a oração é o que tem efeito. E a gente está achando que é o templo. A gente está achando que foi proibido o culto, né? Foi dito para não ter o culto, para não ter aglomeração de pessoa. Eu vou esfriar. Muito crente nessa época vai entrar para dentro da caverna, não vai conseguir se manter, não vai conseguir ficar firme, não vai conseguir ficar de pé. Ei, Deus está falando, não é na caverna, é no deserto, para você aprender a ouvir, para você aprender a depender de mim. A praga não vai chegar na tua casa, na tua tenda, como diz lá no Salmo 91:10, mas se você orar, se você estiver em comunhão, se você no deserto estiver na minha companhia. Agora, se você, ao invés de ficar no deserto, for para dentro da caverna, eu não tenho nada a ver com isso, é você que está indo para a caverna. Nós temos que sair da caverna. Neste momento de crise, neste momento de tormenta, não é dentro da caverna. É momento de deserto? É, mas o deserto não é para nos matar, o deserto é para nos aprimorar, o deserto é para nós lembrarmos o quão grande é o Deus que nós servimos, o quão grande e poderosa é a mão do Deus que nós servimos. É isso que nós temos que aprender. Aí Deus faz Elias sair da caverna, ele foi para frente da caverna, e a Bíblia vai nos dizer que passa um vento tão forte que fende até as rochas. Aí a Bíblia diz assim: mas Deus não estava no vento.
Depois veio um terremoto. Aí a Bíblia vai dizer: Deus não estava no terremoto. E vem vindo aqueles acontecimentos catastróficos, e a Bíblia vai dizendo: Deus não estava ali. Aí por último vai dizer assim: e vem uma brisa suave. Sabe por que Deus fez tudo isso com Elias? Porque o profeta Elias, era um profeta muito ativo. Era um profeta que fazia chover fogo do céu. Era um profeta que matou os profetas de Baal a fio da navalha. Era um profeta muito intenso, muito ativo, com a força muito bruta. E Deus falou para ele: ei, não é só na força bruta que eu ajo. Não é só na violência, não é só chovendo fogo, não é só na ira que eu trabalho, não é só na ira que eu estou. Ei, mas na calmaria eu também estou. Por que Deus falou isso para ele? Porque ele estava passando por um deserto. Ele ficou primeiro escondido lá junto do ribeiro de Querite. Depois ele ficou mais um tempo lá com a viúva. Na faixa de um tempo lá com a viúva, não sei, 1 ano, 2 anos, a Bíblia não é específica. E ele já estava agoniado por ser um profeta intenso, por ser um homem de atitudes fortes. E ele achava que Deus já não estava mais ali. 40 dias caminhando no deserto. Deus não está comigo. Não estou ouvindo. Não estou vendo. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que o profeta, ele tinha o costume de ter Deus numa intensidade muito forte, para ele ser acostumado a ver Deus na intensidade. E Deus vai dizer para ele: ei, na calmaria eu também trabalho. Você tem que aprender a me ouvir também na calmaria. Você também tem que aprender a me ver na brisa suave, no vento suave, no falar suave. Não é só na agitação que eu trabalho, não é só marchando, não é só profetizando, mas quando você se cala e para ouvir, eu também falo baixinho. É isso que Deus está dizendo para o profeta, nada mais do que isso. Aí vem Deus de novo e pergunta para ele: ei, o que fazes dentro da caverna, Elias? Elias mais uma vez: Senhor, eu sou homem muito zeloso contigo. E Deus fala para ele: tá bom, mas agora você vai voltar. Agora você passou o que você tinha que passar. Agora você aprendeu o que você tinha que aprender. Que eu sou fogo consumidor, mas eu também sou calmaria. Que eu trabalho não da forma que você quer, mas eu trabalho da forma que eu quero. Eu faço como eu quero, tanto na vida do meu povo quanto na tua vida. Deus usou toda aquela situação para trabalhar na vida do profeta também, para moldar mais um pouquinho o profeta, porque ele era o que? Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos que nós. E quando Deus trabalha na vida dele, Deus traz ele de volta e fala: ei, o teu tempo já acabou. Agora eu vou te usar para abençoar novamente o meu povo. E manda que ele volte. Só que antes disso, o profeta começa a murmurar. O profeta começa a chorar com Deus. E Deus fala assim: ei, você está achando que a tua situação está ruim? Eu tenho mais 100 profetas escondido, porque ele vai falar assim: só eu restei. Deus fala assim: não foi só você. Eu tenho mais 100 profetas escondidos dentro da caverna, 50 em cada caverna. Aqueles eu mandei ficar dentro da caverna, aqueles eu sustentei dentro da caverna, mas você não é profeta de ficar dentro da caverna. Com você, o meu tratar é diferente. Para de olhar para o lado. Para de querer dizer que o teu problema é maior do que o dos outros. Eu tenho mais 100 profetas escondidos em situações piores do que a tua. E note que com os outros 100 profetas, Deus também usou para abençoar a vida deles. Porque o alimento que eles comiam, Obadias trazia de dentro do palácio.
O lugar aonde saiu a ordem para matar eles foi o mesmo lugar onde Deus usou para tirar o alimento, para sustentar a vida deles. Note que não era somente Elias que estava numa fase ruim, Elias ainda estava numa fase relativamente boa. Os próprios anjos vinham, alimentavam ele. Ele estava livre, ele estava solto, ele estava fora da caverna. O tratar de Deus com ele era fora da caverna, e ele queria dentro da caverna. O tratar de Deus é individual com cada um, querido. Deus trata comigo de uma forma, mas Ele não vai trabalhar na forma do irmão aqui do lado, da mesma forma que trabalha na minha vida. E eu não posso cobrar isso de Deus, eu não posso querer que Deus trabalhe na minha vida, na forma que Ele trabalha na vida do irmão. O irmão já passou as fases da vida dele, ele já passou os desertos dele. Nós não temos um deserto somente na nossa vida. Cada vez que Deus quer nos subir de nível, cada vez que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, cada vez que Deus quer que nós sejamos mais fortes, mais abençoadores, Deus nos leva no deserto. Porque somente quando nós passamos no deserto e aprendemos a suportá-lo, aí a gente consegue ser abençoado, aí a gente consegue subir de nível espiritualmente. E é assim, irmão, por isso que crente vive na prova, e é bom. A prova para o cristão não é ruim, porque quando a gente sai da prova, você pode falar: ei, eu subi de nível, vamos esperar a próxima, porque Deus vai tratar comigo novamente, para que eu possa aí chegar à estatura de varão perfeito. E quando eu chegar na estatura de varão perfeito, eu volto para casa. A nossa morada é lá, não é aqui. Nós estamos aqui somente de passagem, e nós temos que evoluir. O problema é que a nossa boca não deixa a gente evoluir. O nosso vitimismo não deixa a gente evoluir. Aí, ao invés da gente passar 4 dias, 3 dias no deserto, a gente passa 4 anos, 8 anos, 10 anos na mesma prova, no mesmo deserto. Porque enquanto a gente não passar aquela fase, Deus não nos tira dali. Esta praga que está acontecendo no mundo hoje vai passar. Ela vai piorar, mas ela vai passar. É justamente para apertar a igreja, é justamente para apertar o povo. Quando nós estávamos aí no Brasil, pastoreando a Avenida Brasil, numa das pregações eu falei que a gente chora, nós cristãos choramos pelo mundo lá fora, a forma que está. E o mundo lá fora olha para nós como igreja e chora, porque elas esperam da gente aquilo que nós não damos a eles. Eles olham para nós e vêem um fio de esperança, mas nós não estamos dando esse fio de esperança para eles. Nós, como igreja, estamos falhando, e Deus está apertando para nós aprendermos a ser igreja, porque a gente só quer ser igreja quando está dentro de 4 paredes. A gente só quer ser igreja quando está reunido com os irmãos. Aí a gente quer ser crente. Aí é um com terno mais bonito do que o outro, um com terno mais brilhoso do que o outro, um com a Bíblia de estudo mais cara do que o outro. Aí a gente é crente. Mas passou da porta para fora, e aí? Acabou. Chegou dentro de casa, não tem uma palavra de bênção, não tem uma palavra, uma palavra profética para a sua vida. O vizinho faz um barulho, já amaldiçoa a vida do vizinho, já amaldiçoa a vida das crianças brincando na rua, porque eu quero dormir, as crianças não fazem silêncio. Aí Deus está falando: então vamos dar uma fechada nos templos, para acordar o povo e eles entenderem que o templo não é a igreja, que a igreja é individual, é cada um. E nós vamos entrar, irmãos, num deserto. A humanidade está caminhando para um deserto, e nesse deserto nós vamos ver e nós vamos poder experimentar o quão grande é o Deus que nós servimos, o quão grande e poderosa é a mão do Deus de Israel.
Muitas vezes eu acho que os crentes pensam que Jesus está morto, que ele não ressuscitou ao terceiro dia, porque a gente não tem mais fé. Qualquer coisa que acontece na vida da gente, agora acabou, agora para mim não tem mais jeito, chegamos num ponto que, olha, agora não tem mais saída. A gente esquece que a gente serve um Deus que criou os céus e a terra. A gente esquece que em Lucas 1,37 está dizendo que Ele é o Deus do impossível. A gente esquece, irmão, parece que dá uma amnésia na cabeça da gente. Parece que a gente não lembra mais, a gente não sabe mais. Bíblia hoje virou enfeite, irmão. Virou desfile. Os teólogos vão para a igreja com a Bíblia mais cara do que o outro, para mostrar que conhece mais de Bíblia do que o outro. Mas será que na hora que abrir a Bíblia e profetizar e decretar e dizer: ei, nós profetizamos no nome do Senhor, que neste bairro, nessa rua, nessa cidade, nenhum império satânico vai imperar, que nenhum império, nenhum demônio vai vir sobre nós, porque maior é o Senhor nosso Deus que vive e reina. Será que nessa hora a gente tem fé? Será que nessa hora a gente tem Bíblia para poder fazer isso? E Deus está caminhando, não somente os cristãos, mas a humanidade para um deserto. E tomem cuidado, queridos, para que a gente não cometa o erro que Elias cometeu. Deus está caminhando para o deserto, não para dentro da caverna. Não esmureça, não enfraqueça, não vá para dentro da caverna. Deus não nos quer dentro da caverna. Temos que respeitar as autoridades? Temos. Foi dito o quê? Para não ter culto, vamos nos manter assim. Até porque é bíblico. Em Romanos vai dizer que nós temos que respeitar as autoridades constituídas. Mas isso não quer dizer que nós não estamos nos reunindo dentro do templo, que nós vamos para dentro da caverna. Ei, chegou a época. É isso aí, Nando. Deus está tirando o povo do Egito. E vai chegar a fase. Veja bem, Deus neste momento está tirando o seu povo de dentro do Egito. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que pode até causar polêmica, mas se não for assim, não é eu pregando. A gente, quando está de fora, a gente que está de fora, e eu outro dia estava sentado aqui fora conversando com a pastora, e eu falei para ela que a igreja brasileira, a igreja no Brasil, no geral, né, no país Brasil, a gente olhando aqui de fora, a gente vê o quão fraca a igreja brasileira está. A gente vê e dá pena de olhar a igreja no Brasil como está. Irmãos, a gente está aqui no Paraguai. O número de igreja aqui é muito menor do que no Brasil, muito menor. Porém, a igreja aqui é muito mais fervorosa. A igreja aqui tem muito mais fé do que no Brasil. Por incrível que pareça, irmãos, o número aqui é menor. O número de igrejas é menor. Porém, o efeito que eles fazem aqui é muito maior do que essa quantidade de igreja que tem no Brasil está fazendo aí, irmãos. Porque o povo vai para a igreja, eu não sei, irmãos. O povo vai para a igreja para ditar o que Deus tem para fazer. O povo vai para a igreja para dizer o que eles querem que Deus faça por eles. Irmãos, a gente tem que perder essa mentalidade errada que nós temos. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. A gente erra em dizer assim: nós decretamos, eu decreto. Irmãos, a gente não tem poder para nada. A gente não tem poder para nada. Nós podemos profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ser curado dessa enfermidade. Eu profetizo
profetizo que o nosso país vai ser liberto, que o mundo vai ser liberto. Nós não temos o poder de decretar. Como que eu vou chegar para um irmão, para uma irmã e falar, eu decreto a sua cura? Aí eu não sei qual é o trabalhar de Deus na vida do irmão ou da irmã. Aí a irmã e o irmão vai para casa e não teve a cura efetuada. Aí ela vai dizer o quê? O pastor não tem fé, o pastor é fraco, o pastor está fora da posição, o pastor não é homem de Deus. E não é, irmão, eu não posso decretar uma coisa que eu não sei, eu não tenho poder para fazer. Aí eu vou decretar na vida do irmão e da irmã uma coisa que é o próprio Deus que está tratando com ela, que é o próprio Deus que está trabalhando na vida do irmão e da irmã. Como que a gente vai decretar? Não tem lógica. Nós podemos profetizar em nome de Jesus, nós podemos olhar com os olhos da fé, nós podemos trazer à existência aquilo que não existe. Isso é a fé. Mas nós não podemos decretar. E hoje a gente vive um tempo que a gente quer decretar o que Deus tem que fazer. Eu decreto o que Deus vai fazer na tua vida, eu ordeno. Não, irmãos, a gente está errado. E Deus está trabalhando. Rodrigo Marinho, Deus abençoe, filho. E Deus está trabalhando para nos ensinar e para nos colocar no nosso lugar. Nós estamos querendo trocar de lugar com Deus e não é assim que funciona, irmãos. Nós estamos querendo decretar aquilo que Deus não quer que nós façamos. Aquilo que Deus quer que a gente faça, que é orar, que é jejuar, que é buscar a face de Deus, a gente não faz. Mas a gente quer decretar carro novo, casa nova, ministério novo. Ei, irmãos, esse não é trabalho nosso. O nosso trabalho é orar para que seja feita a vontade de Deus. E Deus está chacoalhando a humanidade para mostrar para eles que Deus está vivo e que Deus ainda tem o controle de tudo. E para mostrar para nós cristãos que nós temos que nos colocar no nosso lugar, que o nosso lugar é insignificante diante de Deus, que quem é a gente, quem somos nós, criaturas querendo decretar o que o Criador tem que fazer. Já pensou? Se a gente parar para analisar, é isso que acontece, irmãos. E a gente não enxerga. E Deus está chacoalhando, e muito crente nessa fase não vai entender, e vai entrar para dentro da caverna, e Deus está falando, ei, vá para fora da caverna, não é aí que eu quero você no deserto, porque eu vou ensinar para vocês, a vocês se colocarem na posição, a vocês se colocarem na posição de servos, não na posição de reis. E nós temos que aprender, irmãos, nesse tempo. Em 2 Crônicas vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, ele está dizendo quem? É o povo que está no mundo? Não, querido. Qual é o povo que se chama pelo nome dele? Os cristãos, aqueles que se dizem servos do Deus Altíssimo. A gente não se humilha mais, a gente não busca mais a face do Senhor. A gente acha que a gente não tem que se humilhar. A gente está vivendo uma teologia da prosperidade, que a gente acha que humilhação agora é se rebaixar. Ei, eu sou filho de Deus, o meu pai é o criador de tudo, eu vou me humilhar? A gente só vem diante de Deus agora para pedir justiça. O Senhor tem que me justificar, o Senhor tem que ir lá tratar com aquele irmão, com aquela irmã. Ei, quem é eu, quem é você para dizer que tem que tratar? Se a gente chega nesse ponto de dobrar o joelho e pedir para Deus tratar com alguém porque te humilhou, é sinal que você ainda tem que se humilhar mais, é sinal que Deus ainda tem que trabalhar mais na tua vida, é sinal que Deus ainda tem muito o que amassar esse barro. Então, irmãos,
O que a gente tem que fazer neste tempo é dobrar o joelho, é buscar a face do Senhor, é aprender a ser igreja, não a ir à igreja. Nós temos que aprender a ser igreja. É isso que Deus quer nos ensinar nesse deserto. Ele quer nos ensinar a ser igreja, não a ir à igreja, a ser igreja. Amém, irmãos? Que esta palavra possa entrar na sua mente e no seu coração, e que a gente possa entender que só depende de nós, queridos. Só depende de nós. Deus está usando todo esse cenário para nos ensinar, para trabalhar na nossa vida. E que neste momento a gente possa se apegar com Deus e entender que não é momento, que Deus não está fazendo tudo isso, que Deus não está permitindo tudo isso para que nós entremos na caverna, mas sim para que nós possamos passar o deserto e sairmos de lá aprovados para a honra e glória do Senhor. Vamos profetizar na nossa nação, vamos profetizar no nosso bairro, na nossa rua, vamos profetizar no nosso estado, vamos profetizar no planeta. Nós temos esse dever e esse poder. Mas o que nós não podemos fazer é entrar na caverna, irmão. Nós não podemos nos amedrontar e entrar na caverna. Lembre-se, como nós lemos em Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que logo em seguida ele vai dizer, porém ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Ei, irmãos, ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós estamos passando hoje. Medo, angústia, indecisão, sem saber o que vai acontecer, sem saber qual é o desvendar disso tudo que está acontecendo no mundo hoje. Mas assim como Elias, nós também podemos orar e pedir a Deus a cura, e pedir a Deus que tenha misericórdia, e pedir a Deus que proteja a nossa casa, que proteja a nossa família, que proteja a nossa cidade, o nosso bairro. Nós podemos, assim como ele orou e não choveu, assim também nós vamos orar, buscar a face do Senhor, e mal nenhum chegará à nossa tenda. Neste dia, nesta noite, eu quero profetizar na nossa nação, tanto no Brasil, quanto no Paraguai, Portugal, Itália, no mundo inteiro. Pelos olhos da fé, eu já vejo essa enfermidade, esse mal que alastra o nosso mundo hoje, sanado e lançado por terra em nome de Jesus. Nós profetizamos cura, nós profetizamos que nada de mal irá acontecer a nós, e que nós vamos tomar toda essa situação como um aprendizado individual para cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, que todos possam estar debaixo, das mãos poderosas do Senhor Jesus, que Ele possa guardar a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, o nosso planeta, o nosso país, todas as nações, e que Deus possa ter misericórdia de todos nós, e que nós possamos abrir a nossa mente, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais e a nossa mente, para entender o que Ele quer falar conosco neste deserto que Ele está nos levando, e que nós possamos pedir ao Senhor, que assim como Ele fez com Elias, Ele também não permita que nós vamos para dentro da caverna, para que Ele não permita que a gente fique trancado dentro de uma caverna, mas sim que nós possamos passar esse deserto e ter um aprendizado maior com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esta foi a nossa primeira live nesta noite. Vamos aí ao longo dos tempos, a partir de hoje, sempre está trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de ensino, que Deus colocar no nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus,
Que vocês tenham uma ótima noite para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos e um abraço.